paz de Deus com todos, sejam bem-vindos ao canal Conhecendo as Escrituras. Eu sou o Renan Roma e eu estou aqui para que juntos nós possamos aprender e conhecer um pouquinho mais das Sagradas Escrituras. Como combinamos, nós vamos começar a nossa análise pelo Novo Testamento. Mas antes de entrarmos nos registros do Novo Testamento, começando por Mateus, nós primeiro temos que entender o contexto. Então, o contexto ele é primordial para que possamos entender as coisas concernentes à Escritura Sagrada. Para que nós possamos compreender o contexto, nós vamos ter que entender o contexto cultural, o contexto político, o contexto linguístico e o contexto religioso. Então, esses 4 pontos, eles precisam estar bem fixos na nossa mente e que nós possamos compreender todo o contexto do Novo Testamento. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele começa narrando sobre a gestação de Maria, ele começa falando sobre o nascimento do Senhor Jesus, a genealogia, sobre a ira do rei Herodes, a matança dos inocentes e muitas outras coisas. Mas para que nós entendamos tudo isso, nós precisamos, na realidade, que voltar na história, voltar no tempo, para que com isso nós possamos entender tudo que permeava ao povo daquela época. Então, nós precisamos disso para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Se os irmãos perceberem, do Velho Testamento, que finaliza com Malaquias, que é o último livro, até Mateus, que é o primeiro, foi organizado assim, o primeiro evangelho é o de Mateus, do Novo Testamento. Você vai ver, irmão, que tem algumas páginas em branco, Talvez as Bíblias mais antigas tinham algumas páginas a mais. Hoje em dia acho que é uma página só, E daí inicia o Novo Testamento. Só que, irmãos, as páginas em branco, embora simbolizem, esse período do Velho Testamento até o Novo Testamento, que ficou, sem um registro inspirado por Deus, tem várias coisas que aconteceram nesse período, que não estão ali registrado na Bíblia, Esse período que não foi registrado na Escritura, ele é chamado pelos estudiosos de período intertestamentário, ou período interbíblico, assim como alguns chamam dessa forma, Vale lembrar que esse período intertestamentário é que ele fica ali na lacuna, no meio entre os 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas, irmão, talvez alguém se pergunte, mas quanto tempo que se passou sem esse registro inspirado por Deus? Então, a resposta é 400 anos se passaram. Esse período de 400 anos, ele é chamado também de tempo do silêncio. Embora eu, particularmente, eu não concordo com esse termo, período de silêncio de Deus, Eu particularmente não concordo porque eu acredito, que esse termo, ele não é correto porque Deus, ele sempre falou com seus fiéis no passado, presente e vai falar no futuro. E, embora ele não estivesse registrado, inspirado ali a fazer um registro, mas Deus, com toda certeza, eu tenho a certeza do fundo do meu coração que Deus continuou falando com o seu povo fiel, aqueles que o adoravam de verdade. Mas por que é importante, nós entendermos tudo o que aconteceu nesse período de 400 anos? Talvez o irmão ou a irmã esteja se perguntando isso. É importante, irmãos, porque nós vamos entender muita coisa no Novo Testamento que talvez nós não entendamos,
com perfeição. Por exemplo, existem a presença no Novo Testamento dos fariseus, dos saduceus, algumas citações dos zelotes, dos herodianos. Existe também a inimizade entre os judeus, samaritanos, né? Existe a presença na vida religiosa do povo da sinagoga, o povo ia cultuar a Deus na sinagoga, mas nós não vemos esses elementos sendo explicados no Velho Testamento, né? Como que surgiu, como era, como que não era. Mas esse período de 400 anos, que é esse período intertestamentário, é que surgiram essas coisas e nós precisamos entender como que surgiu, né? Fariseus, saduceus, sinagoga e etc., para que nós possamos entender a relação, né, com aquilo que vai ser narrado no Novo Testamento. Além dessas coisas, irmãos, nós temos uma mudança de língua do povo judeu. Por exemplo, no Velho Testamento, vemos os judeus falando em hebraico. No Novo Testamento, os judeus já estão falando em aramaico. Então, nós precisamos entender isso daí, né, para que nós possamos ter uma noção do que aconteceu, né? Será que mudaram assim do nada, né? Existe toda uma história e todo um porquê disso, né? Existe também, não menos importante, para falar da língua grega, que ela foi uma língua internacional usada no período da escrita do Novo Testamento, e também o domínio romano. Então, o domínio romano, irmãos, ele é importante nós entendermos, porque todo o povo que viveu no Novo Testamento, eles estão ali envolvidos com esse domínio, né? A legislação romana, né, ela permeava ali no povo judeu, e a forma opressiva dos romanos, a repressão, né, que existia por parte dos romanos para com os judeus, impostos abusivos que eles tinham que pagar para os romanos. Então nós temos que entender tudo isso para poder compreender o porquê que os romanos eram mal vistos, né, pelos judeus, e por que os judeus ansiavam tanto um livramento, uma liberdade desse domínio romano. Quando nós entendemos, irmãos, o que aconteceu na história até o nascimento do Senhor Jesus, tudo vai se tornar mais claro, e muitas dúvidas que surgem quando nós lemos o Novo Testamento vai sumir da nossa mente. Essa aula, vai ser uma introdução para que nós possamos entrar e mergulhar nessa história bíblica. No próximo vídeo, irmãos, nós vamos explorar sobre o exílio babilônico, o que aconteceu nesse período, né? Vamos dar uma resumida sobre isso, e o que aconteceu por aí, né, em diante, para que nós possamos compreender o que ocorreu na história até o nascimento do Senhor Jesus. Então, no próximo vídeo, irmãos, não perca. Nós vamos explorar tudo isso historicamente, né, é comprovado, e também biblicamente isso tem um sentido muito claro e importante para que nós possamos entrar no Novo Testamento. Então, para isso, irmãos, não perca o próximo vídeo, ative as notificações, dê o seu like, né? Deus que abençoe todos que estão acompanhando, todos que estão se inscrevendo. Se você não for inscrito, se inscreva já nesse canal, que nós vamos juntos conhecer as Escrituras Sagradas. Deus abençoe a todos e a paz de Deus.